Bom dia! É um dia de BLT. Sendo BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Porque se a Bíblia é o nosso alimento, a teologia é aquele tempero que torna o estudo da palavra muito mais gostoso. Eu quero que você se apaixone também pelo tema da teologia, porque ela é importante para todos nós. É claro que muitas pessoas desprezam a teologia, acham que a teologia é mera teoria. Mas é um grande engano. A teologia é vida, a teologia é aproximação de Deus, teologia devocional, é transformação. É conhecer a palavra de tal maneira que nós possamos experimentar essa vida gloriosa de Jesus em nós. O nosso tema de esta manhã é justamente o tema das cidades, das polis. Os polis é um término muito comum, não? Usado pelos gregos. Aí nós vemos ainda Metrópolis, Florianópolis, e assim nós vamos a algumas cidades do Brasil também tem os polis. Quem gosta de automobilismo, é claro que vai lembrar de Indianápolis. Mas é a questão das cidades, como surgiram as cidades, qual foi a primeira cidade, como tudo isso se deu. Nós não vamos conseguir falar todo nesta meia hora mais ou menos que temos de BLT, mas vamos trabalhar um pouquinho o panorama bíblico, começando pelo primeiro fundador de uma cidade. A Bíblia vai mostrar, de acordo com o seu registro, quem fundou a primeira cidade. E para isso nós temos que ir para o livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis. Engasguei, gente. Agora, quando você tosse, tem que explicar a causa, não? Eu engasguei, pode ficar tranquilo. Vamos para Gênesis capítulo 4. Verso 16. Fala assim: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. A primeira vez que aparece o termo cidade na Bíblia, justamente Caim fundando uma cidade que chama como seu filho. A terra de Nod, justamente é uma terra, nós sabemos onde está, logicamente, mas é a manifestação do afastamento de Caim de Deus. Quando Caim assassina seu irmão Abel, ele foge da presença do Senhor. Fugindo da presença do Senhor, ele vai então para uma terra distante, junto com a sua família, nasce seu primeiro filho, Enoque, e ali estabelece a primeira cidade conhecida na história da Bíblia, a cidade de Enoque. É interessante perceber que a cidade nasce como um desejo de juntar pessoas. A cidade sempre é isso, uma junção de pessoas. Cidades que primeiro foram assentamentos campesinos, depois se transformaram em vilarejos, para depois alcançar esse status de cidade, de autonomia, de governo próprio. Essa questão de governo próprio das cidades é justamente o ponto que em Caim nós podemos ver. Caim se afasta de Deus e passa então a se tornar, ou a querer se tornar, o dono do seu próprio destino. E para isso, então, ele estabelece um lugar geográfico onde ele, sendo, é claro, o cabeça, se transforma no líder da comunidade. O desejo de Caim é justamente se colocar acima de qualquer outro e marcar o seu próprio destino. E cidade é isso. Cidade é um grupo de pessoas que se reúne com um fim comum para também melhorar suas condições de vida. Eu não quero entrar no aspecto moral e ético de uma cidade, mas eu quero partir do princípio que a cidade, os governos da cidade são estabelecidos como uma maneira, historicamente falando, de desafiar a autoridade de Deus, porque o homem então quer se tornar o dono do seu próprio destino. E mais naquela época, quando falamos de governos de autocracia, de pessoas que se levantavam para governar as cidades por meio da força do medo e por meio da imposição da sua autoridade. Esqueça da democracia do jeito que nós conhecemos, isso acontecerá séculos depois, mas eu vou falar séculos, muito depois dos gregos. Nosso conceito de democracia é da nossa época, é influenciada pelo cristianismo. Não é tanto da cultura grega, que trabalhava mais a discriminação democrática. Mas enfim. Então vemos Caim. Caim funda uma cidade, e nessa cidade são estabelecidas as bases de toda a comunidade. É claro que na descendência de Sete, o que vem depois de Abel, nós vamos ver
também a fundação de cidades e tudo, e sabemos pela Bíblia que a descendência de Sete começou a invocar o nome do Senhor também. Mas essa junção de cidades trouxe um problema ético, que foi a multiplicação do pecado. Em comunidades isoladas, é muito mais fácil as condutas éticas e morais ficarem mais restritas ao âmbito da casa ou do clã, da junção familiar. Mas quando uma cidade é estabelecida e há a administração da justiça, se torna a questão da ética e moral mais complicada. Por quê? Nós entendemos o porquê. Porque na administração da justiça, então, vem o suborno, vem o tráfico de influências, vem toda aquela coisa que pode, então, desvirtuar o direito à justiça. Além de estabelecer o direito à justiça em função de quem? Quem é o padrão de justiça? Quem é o padrão moral e ético? E nessas condições, as cidades, então, promovem um estilo de vida se as condições do ordenamento das leis não for feita de acordo com o temor de Deus, se transforma numa bagunça total. Vidas que vivem, então, de uma maneira desenfreada, na devassidão, e leis, então, que não vão confrontar o pecado, muito pelo contrário, poderiam, inclusive, promovê-lo. É assim que nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis. E nós vemos o estado não somente das cidades, mas das pessoas, porque, na verdade, a cidade é composta de pessoas. Sem pessoas não há cidades, mas pode ter pessoas sem cidades. Então, quando nós falamos do estado moral, ético das cidades, na verdade, nós estamos falando do comportamento dos seus cidadãos, das pessoas, porque no final, quem determina o comportamento de uma cidade não é a cidade em si, são as pessoas que criam essas condições para a cidade. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos que os homens começaram a se multiplicar, começaram a ter filhos e começaram então a pensar a viver de uma maneira na devassidão. Quando a Bíblia fala no verso 5 do capítulo 6, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, Deus entende que a humanidade se perdeu totalmente e Deus decide destruir não somente o homem, mas a civilização. É um recomeço. E por isso, com Noé, acontece então um recomeço da humanidade. Toda a geração de Caim é destruída, somente permanece Noé, seus filhos, suas mulheres, é claro, e vem então a nova cidade, a nova vida, a nova comunidade. Tudo começa do zero. Porém, nem tanto do zero, porque já a semente do pecado está em Noé, seus filhos, suas mulheres, em todos. Lógico, não? O pecado não tem distinção sobre ninguém. E nessa condição, volta então a se estabelecerem as cidades, as divisões, e nós vemos então as três grandes famílias, os três filhos de Noé, se distribuindo pelo mundo, se espalham pelo mundo. Sem, Cam e Jafé se espalham, começam a terem filhos, porém chegamos, e aqui vem quando a Bíblia vai mostrar o primeiro rei, já o primeiro governo sobre cidades. E ali nós temos que ir para o capítulo 10 de Gênesis. Nós vemos um homem chamado Nimrod. Nimrod está no verso 8. Capítulo 10 de Gênesis, verso 8, fala assim: Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Veja que de todos os que estavam antes, Nimrod é o primeiro chamado poderoso, aquele que detentava o poder com autoridade, com força, com glória. Glória humana. Aí seguimos. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nesse caso, diante do Senhor, não quer dizer que ele era aceito perante Deus, mas que desafiava a Deus. Esse é o sentido da palavra no hebraico. Ele desafiava o caráter de Deus. O caráter de Nimrod era um caráter que ele lutava contra Deus. Ele era um caçador perante o Senhor, no sentido que ele caçava aquilo que Deus não queria que caçasse. Então nós podemos dizer que era o primeiro explorador, que poderia ser
também outra tradução desse texto. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive, Rebote-Ir, Calá e Resem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então veja como ele já agrupa as cidades em função de um reino. Nimrod é o primeiro rei, o primeiro poderoso na terra. E nessa condição que nós vemos como o governo humano começa então a suprir o governo divino. Ali nós começamos a ver monarquias, governos autocráticos ao invés da teocracia. A teocracia que não é outra coisa do que o governo de Deus nos corações dos homens, o estabelecimento das suas leis nos corações e viver segundo o pensamento de Deus, segundo a lei de Deus, que no caso do Gênesis é o que fala Romanos capítulo 1 ou 2, quando fala que a lei de Deus está gravada nos nossos corações. O comportamento ético, moral do ser humano, boa parte das leis, mesmo que as pessoas não conheçam Deus, elas nascem de um princípio ético que vem de Deus para nós. Deus, como justo juiz, deseja que o homem também viva de acordo com o direito e a justiça. Então, Nimrod cria o reino, o primeiro reino, o reino de Babel. No capítulo 11, nós vemos como eles, juntando-se na terra do Sinar, justamente se juntando todos em Babel, quiseram construir então uma torre. Mas não era qualquer torre, era uma torre religiosa. Uma vez estabelecido o governo humano e separar Deus justamente das decisões dos homens e o homem querendo tomar conta do seu próprio destino, o passo seguinte é justamente colocar a religião submetida ao pensamento humano. É colocar a fé a serviço do homem. E a Torre de Babel é isso. É submeter Deus ao pensamento humano. Deus tinha dito para Adão e Eva que o homem tinha que se espalhar nas 4 faces da terra, nos 4 cantos da terra. Mas o que nós vemos em Gênesis capítulo 11 é exatamente o contrário. Se nós vamos para o capítulo 11 de Gênesis, eles falam assim: vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque no céu. Verso 4. Eu não sei se falei, mas o verso 4. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Então, eles desafiam o mandato de Deus e eles desejam viver juntos, criar então não uma polis, eles querem criar uma metrópolis, eles querem criar uma cidade grande, poderoso, um centro urbano que possa não somente demonstrar a capacidade do homem de se autogovernar, como também de desafiar o caráter e o mandato de Deus com relação ao próprio comportamento do ser humano, colocando então o homem como seu próprio Deus. É o pior ídolo que o homem pode ter, é ele mesmo. E é isso que Babel está acontecendo. Babel, eles se levantam para se transformarem nos seus próprios deuses, o que nós podemos chamar da egolatria. E o que Deus faz? Deus que é zeloso pelo seu nome. Deus que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Da sua vontade, sim. E pela sua bondade também. Ele vai, então, confundir as línguas e vai espalhar os homens sobre a face da terra. Por quê? Porque a vontade de Deus vai se cumprir. Mesmo que o homem se levante e tente desafiar Deus. Afinal das contas, isso nunca vai dar certo. Então, nesse espalhar das pessoas, no espalhar das línguas, no espalhar de tudo, nós vamos conferir que o homem leva seu conceito de cidade para todos os lugares. E Abraão justamente está morando na cidade de Ur, quando Deus o chama. Só que Abraão sai de Ur e habita então como um nômade. Pega a sua família e então ele anda como líder de clã. Família, propriedades, servos, mas andando de um lugar a outro. O governo na casa de Abraão era Abraão o senhor e juiz. Ele era o todo, era a autoridade, era o sacerdote também. E por isso ele podia casar os servos, casar seus filhos, ele poderia comprar, vender, ter tudo o que ele queria. Ele era o dono do pedaço. Mas Abraão se coloca sob o domínio de Deus, sobre a autoridade de Deus, e mesmo não tendo uma cidade própria para chamar de sua,
ele vive de acordo com o conceito de Deus, do governo humano, liderado no coração pela boa mão do Senhor. Mas ali vem Abraão, Isaac e Jacó, todos eles morando como nômades dentro da terra que Deus tinha chamado que seria deles. E ali, pela venda de José e tudo o que vai acontecer, e isso nós explicaremos um pouco mais na frente, quando retomemos o Gênesis de uma maneira mais metódica, nós veremos então como Jacó muda para o Egito e ali esse clã se transforma numa nação e saem então 430 anos depois pela mão de Moisés para possuir a terra prometida. Os 40 anos no deserto, morre aquela geração, entram com Josué e Caleb, tomam posse da terra e é claro que eles tomam posse das cidades que estavam em Israel. Mas o conceito de Deus, que como eu falei semana passada, era que o centro do governo político fosse Deus, através da lei, através do estabelecimento de juízes e sobre um governo divino onde os juízes estariam distribuídos pelas cidades, se juntariam como nação nos momentos de conflitos e de guerras e a unidade da nação seria a fé, estabelecida no tabernáculo, posteriormente o templo, com as festas anuais e os sacrifícios contínuos e todo o processo que tinham que fazer, o cumprimento da lei, a vida dos sacerdotes e levitas, enfim. Vem a monarquia, o povo de Israel, então, no tempo de Samuel, deseja, então, ter um governo monárquico, como qualquer outro. Como eu falei semana passada, isso foi um sinal de rebeldia do povo contra Deus. Mas vamos acelerar um pouco o processo. Vamos acelerar, porque não dá tempo de falar todos esses assuntos. A questão é, enquanto Israel foi monarquia, eles adotaram um sistema de vida dos povos ao redor. Sistema de governo distrital, não mais por tribos, mas por distritos. Uma herança de Salomão, que ele fez isso. O estabelecimento de juízes de uma maneira mais fixa, estabelecida. Josafá fez isso. Uma vida de governo mais centralizada no poder do rei. E se o rei, é claro, por consequência, servia a Deus, essa fé ou esse sistema de vida religioso direcionado a Deus era então espalhado por toda a terra, embora se transformava num movimento de formas e não de transformações profundas. Nós vemos isso no livro de Jeremias, porque o grande avivamento que nós vemos em Reis e Crônicas de Josias, o rei Josias, maravilhoso, lindo, celebração da Páscoa, um monte de coisas que Josias fez. Quando nós lemos as profecias de Jeremias, entendemos que tudo isso foi uma fachada do povo, porque o povo continuava cultuando, louvando e adorando outros deuses. Somente que, para evitar a ira do rei, eles cultuavam o Senhor, Deus de Israel. E Jeremias, então, tira essa máscara de hipocrisia do povo e fala, olha, vocês estão fazendo tudo completamente errado. O coração de vocês não está comigo, mesmo que vocês vão no templo, ofereçam os louvores, ofereçam os dízimos, ofereçam o sacrifício, vão para as festas, tudo isso é para que o rei fique contente, mas eu estou irado ainda com vocês. Então, Ezequiel vai acontecer a mesma coisa, nos profetas menores vemos isso. O problema da centralização do poder é justamente que as pessoas, querendo o favor do rei, adotam o estilo de vida do rei, sem ter uma transformação profunda. E ali, então, vamos para o Novo Testamento, nos encontramos com Jesus e a fala do reino de Deus. E Jesus vai falar do reino de Deus, do reino dos céus, vai falar do Sermão do Monte, dos princípios do reino de Deus, vai falar em Mateus capítulo 13 sobre as parábolas do reino, onde nós vemos as distinções que há de um no outro. No meu canal do YouTube, nós temos a série das parábolas do reino, o Sermão do Monte. Não está tudo, mas tem uma parte também aí no meu canal do YouTube. Você pode dar uma olhada depois, dar uma conferida ali a tudo que eu já falei sobre isso. E ali nós vamos com Jesus. Jesus vai mostrar que o reino de Deus é um reino que vai afetar a sociedade. Como nós vemos isso na parábola do fermento, por exemplo. Quando ele fala que 3 medidas de fermento foram colocadas na massa e leveda a massa toda. Por quê? Porque no conceito de cidade, o reino de Deus pode, então, transformar a cidade de uma maneira profunda, através da regeneração da vida de Deus.
Isso é um ponto que me lembra, nos anos 90, a OM, a Operação Mobilização, ela começou... Bueno, eu falo dos anos 90 porque foi numa época que eu descobri o livro. Vai que ele é mais antigo, eu não sei. Eles faziam livros de oração sobre cidades na janela 1040. Eu não sei se ainda se usa a janela 1040, embora pareça que reduziram um pouco as latitudes, não lembro muito bem. Mas quando eles falam das cidades importantes para evangelizar na janela 1040 como motivo de oração, eles disseram aquela vez, foi uma coisa que para mim foi marcante naquela época, que há uma migração do campo para a cidade. Todo mundo sabe disso. Nós vivemos num contexto extremamente urbano, que 50 anos atrás não era assim. Mas a questão é, a explosão da urbanização das cidades nos países, justamente da janela 1040, trouxe que as cidades se transformaram em megápolis, metrópolis, cidades gigantes, imensas. Nós temos situações como Singapura, que é basicamente uma cidade-estado. Nós temos cidades como Bangkok, que são gigantes. A búsqueda do homem por Deus. Por quê? Porque as cidades são pontos necessários para a expansão do evangelho. A igreja, por muito tempo, principalmente nos países da janela 1040, se transformaram em processos evangelísticos onde o foco eram os vilarejos e cidades pequenas. Claro que o evangelho vai a toda cidade, a todo lugar, mas a partir de certo tempo, inclusive a nossa Convenção Batista Mineira trabalha assim com a fundação de igrejas, o foco são as cidades maiores. Por quê? E isso que fala também o M, falava nesse livro, que no estabelecimento do evangelho nas cidades grandes, nos maiores centros urbanos, a própria igreja, quando ela se transforma numa igreja autóctone, uma igreja contextualizada no seu contexto nacional, a própria igreja, tendo sua autonomia de governo e tendo seus próprios recursos e visão missionária, a própria igreja dos nativos, as pessoas próprias de cada país, então vão estabelecer igreja nos lugares pequenos, ficando então o movimento missionário transcultural, que era a mobilização de missionários de um lado para outro, se transforma mais num movimento de formação, de plantação de igrejas, de capacitação de liderança nas cidades maiores. Chamou muito minha atenção isso. Eu não era tão novo convertido, mas também não era um velho convertido, mas eu estava tendo já meus primeiros desejos missionários, meus primeiros lampejos de querer participar de missões. Chama a minha atenção porque é isso que nós vemos no Novo Testamento. Jesus vai para cidades como Cafarnaum, Nazaré, vai para Gadara, esteve em Decápolis, foi a Jerusalém, foi para cidades que tinham influência sobre outras. Sim, Jesus também foi para vilarejos, para outros lugares, mas veja que o foco de Jesus foram poucas cidades. O ministério de Jesus foi principalmente na Galileia, e em cidades específicas. Dá para fazer um roteiro da vida de Jesus no mapa, e muitas Bíblias têm isso também. Então, quando nós vemos isso e nós passamos a ver a igreja, então mudando-se da Galileia para Jerusalém, a igreja depois muda para Jerusalém, ela começa então, através da perseguição, a sair e pregar o evangelho a todo lugar, a toda criatura, em todo contexto, em todo momento. Principalmente nós vemos a igreja indo para cidades importantes, as Antioquias, Filipos, Éfeso, Corinto, cidades chaves. Paulo sempre foi para cidades importantes. Por quê? Porque o entendimento de Paulo, pelo visto, era aquilo que a OM entendeu naquela época. As cidades grandes podem servir como centro de expansão do evangelho. As cidades grandes vão servir como um centro onde as pessoas, e também pelo intercâmbio que há comercial e cultural entre as cidades pequenas e grandes, porque até hoje nós sabemos que as cidades pequenas dependem das cidades grandes. Eu estou em Bicas, a 30 quilômetros de Juiz de Fora, muita coisa aqui em Bicas resolvida, seja em Juiz de Fora, seja em São João de Nepomuceno, em cidades maiores. Por quê? Porque é assim, é a dinâmica de uma cidade. As cidades pequenas são cidades dormitórios, ou são cidades que para muitas coisas, em questões de governo, questões de compras e negócios específicos, tem que ir para a cidade grande. Então é a vida, é a dinâmica de uma cidade, funciona dessa maneira.
E na época do Novo Testamento era também assim. A igreja, então, começa a ir para os centros povoados, os maiores centros povoados, e funda, então, estabelece as igrejas ali. E a ideia era justamente que desse grupo, desse núcleo de pessoas, o evangelho se espalhasse a todas as nações. Como nós vemos isso? Então nós podemos ver em Atos como eles pregaram em cidades grandes. Não estou dizendo nem desmerecendo a cidade pequena, muito pelo contrário. Também dali surgiram pessoas que foram para outras cidades menores. Mas na cidade grande, o intercâmbio entre as pessoas é maior. E pessoas que moram em cidades pequenas, vão para uma cidade grande, conhecem o evangelho, se convertem, são discipulados, voltam para suas cidades e fundam igrejas. Quantas histórias na história de fundações das nossas igrejas não foi assim? A pessoa foi para uma cidade grande, conheceu o evangelho, retornou e estabeleceu sua casa como um ponto de pregação, ao ponto que, com o passar dos anos, ela se transformou na primeira igreja batista, na primeira igreja presbiteriana, na igreja da Assembleia, na igreja... enfim. Mas foi o primeiro avanço do evangelho. Ou quantos missionários vindo de cidades grandes, então saíram para levar o evangelho para cidades menores. E assim se estabelecem e se fundam as igrejas. Então as cidades grandes se transformam em lugares importantíssimos para a obra missionária. Ou não tem que ser importante em termos de tamanho, às vezes é importante em termos geográficos. No Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós vemos as 7 igrejas. Se nós olharmos um mapa bíblico, e se você olhar seu mapa bíblico e tiver isso, confira o mapa bíblico com as cartas, vocês vê que todas elas estão basicamente no mesmo percurso, como se alguém andando pudesse visitar todas as cidades. Mas todas as cidades estavam relativamente próximas da ilha de Patmos, ali onde João estava. E Jesus fala para igrejas que estão em cidades importantíssimas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 cidades estavam estabelecidas em lugares importantíssimos, centros importantes, sejam econômicos, sejam médicos, seja político, religioso. Eram cidades extremamente importantes. E ali a igreja do Senhor tinha chegado. E são a esse grupo de pessoas que Jesus escreve. Para quê? Para que eles lembrem que eles e nós também, no nosso contexto de cidade, somos chamados a transformar a cidade por meio da pregação do evangelho. Ou como Deus falou para Jeremias, que eles se convertam a você, mas você não se converta a eles. Igreja é chamada para afetar, através da pregação do evangelho, através da vida de discipulado, através dessa força evangelística, ela possa transformar a sociedade pela ação do Espírito de Deus e a obra de Cristo no Calvário. As polis serão transformadas quando nós, como igreja, vivamos o livro de Atos e que as pessoas falem, eles vivem querendo transtornar o mundo. Somos chamados a transtornar. As cidades nasceram por causa do desejo do homem de querer se autogovernar, de querer criar seus próprios deuses, de querer seu autogoverno, de viver fora do Senhor. As cidades foram fundadas assim. Nós não temos como mudar a fundação das cidades. Nós não temos como mudar a história passada, mas nós podemos mudar o presente e o futuro. Como igreja, somos chamados nas cidades onde estamos inseridos, nos contextos onde estamos, a pregar este evangelho glorioso, a mostrar a vida de Deus aos outros. A questão é, o que estamos esperando? O que nós estamos esperando para que possamos pregar o evangelho com autoridade e poder? Como igreja, o nosso papel é de transformação, é de mostrar a vida de Deus ao homem. E como Paulo fala, através da loucura da pregação. Queremos cidades melhores, queremos nossa sociedade transformada. Pregue o evangelho, meu irmão. Pregue o evangelho. Tome sua Bíblia. Leia a palavra. Seja cheio da palavra de Deus. Ore que o Espírito de Deus use sua vida
para que outras pessoas conheçam de Jesus, para que os pecados que as pessoas começam a ver quanto os afeta com Deus, seja uma coisa que todos desejamos tirar como uma doença e que possamos clamar a Deus pelo perdão e a restauração. Clame a Deus pela sua cidade, mas seja luz, seja sal. Preguemos o Evangelho, que a vida de Deus seja poderosa em nós e que esse poder do Espírito Santo opere em nós para a transformação da vida dos outros. E assim, o Evangelho transformará as cidades, como foi na história da Bíblia, como foi na história da igreja, com sociedades e cidades que foram transformadas pelo Evangelho. É hora de um avivamento? Sim, um avivamento que nasce do coração de Deus, através da oração da igreja, através da disposição, da busca pela santidade, pela busca pela palavra, a vida de Deus poderosa fluindo em nós. Permite então que essa vida gloriosa do Senhor, enche o nosso ser. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos neste momento, por este devocional, oh Deus. Por este momento em que nós podemos compartilhar a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que nós como sociedade, como igreja inserida na sociedade, possamos, oh Deus, colocar no Evangelho toda a nossa esperança. E que possamos pregar Cristo a cada criatura, a cada pessoa. Enche-nos do teu Espírito, oh Deus. Que a tua palavra possa vir e transformar cada pessoa, cada vida para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos a Igreja de Cristo, inserida nos contextos das nossas cidades, para proclamar esta vida eterna. E usa-nos, ó Deus, também, no contexto em que estamos, olhando para as necessidades de outras cidades, e possamos levar também o Evangelho, plantando igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Isto foi BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Até a próxima semana, com o favor de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E se você quer assistir isto, ele estará daqui a pouco no YouTube. Você pode entrar no YouTube para assistir mais uma vez, se quiser assistir por aqui. E também estará nos nossos podcasts, tanto em Spotify como em Deezer. Então, se você quiser entrar, também está por YouTube, pode entrar no meu canal. Pode também se inscrever no canal para receber não somente isto, tem pregações, tem estudos também, tem a teologia básica que sai nas sextas-feiras. E no Spotify também tem BLT e tem meu podcast normal. No Deezer somente sai o BLT. Então que Deus abençoe. Até a próxima semana com o favor de Deus. Tchau, tchau.